Bom dia, gente. Hoje, 10h35, diretamente aqui da Casa Paroquial. Vocês estão vendo ali meu amiguinho de convivência durante a pandemia. É o meu Todinho. Fica aí. Ganhei de uma família lá de Ouro Branco para poder estar aqui comigo na Casa Paroquial. Eu falo que é meu vigário paroquial, né? O Todinho. Embora tem outro lá embaixo, que é meu cachorro, que eu falo que é o novo vigário paroquial que chegou aqui, né? Mas também minha companhia. Mas, bom, nós havíamos já ontem produzido a nossa apresentação pelo YouTube e pelo Facebook. Hoje nós estamos só pelo Facebook, porque depois o Fernando, que é o nosso administrador lá do YouTube, ele quem posta todos os programas. Bom dia, Márcia, Fátima, Janaína, bom dia a todos. O Fernando de Ouro Branco, Fernando Fonseca, quem vai postando os programas no YouTube. Então, tão logo a gente termina a apresentação, eu mando para ele e ele posta esse programa e fica lá no YouTube. Depois, como diz o Pedro, vocês dão lá uma like, acho que é isso mesmo, né? Um joinha, uma curtida lá nos nossos programas e se inscrevam no YouTube da paróquia Nossa Senhora da Assunção de Barbacena. Daqui a alguns dias nós estaremos transmitindo a nossa novena da Assunção lá pelo YouTube e aqui pelo Facebook. Mas enfim, hoje nós vamos falar um pouco sobre o perdão, né, que também é uma cura interior, né? Certa vez estava lendo um livro do padre Alir Sanagiotto e eu achei interessante a capa, porque diretamente do consultório, do meu consultório, eu dava uma olhada para poder entender o porquê dessa capa, né? E aí entendi. Um médico sentado e possivelmente um psiquiatra sentado em cima de um monte de dinheiro e um paciente raivoso sentado em uma caixa de Rivotril, né, de remédio para depressão, para angústia. E aí comecei a dar risada e comecei a pensar justamente isso. Muitas das questões que nos afetam depende da forma como nós olhamos essas questões. Se, na verdade, nós já falamos isso em outras conversas, se na verdade eu vou conseguindo ao longo da vida me reestruturar e me conhecer interiormente, me conhecer exteriormente e me aceitar, nada que os outros falem ou nada dos ataques dos outros irão me desestruturar a ponto de levar com que eu fique com raiva, né? E aí, bom dia, Kleber, Eliana, sejam bem-vindos, né? Deus abençoe você, abençoe a todos, muito obrigado, reze por mim na minha missão sacerdotal e aqui também como um profissional da psicologia, né? Muitos daqueles que pouco me conhecem, eu formei em psicologia já tem quase uns 20 anos, né? Não gosto de falar a data para não me chamar de idoso, né? Mas não ligo não, é brincadeira. Mas trabalho aqui essas questões da psicologia. Então, muitas dessas questões vão nos afetar quando nós deixamos nos afetar. E aí a gente vai ver assim, olha, quando as pessoas guardam o rancor, a mágoa, não dá o perdão ao outro, fica se remoendo, a tendência é justamente da vida dela se tornar uma vida mais pesada, uma vida mais angustiante, uma pessoa carrancuda. E eu digo assim, as pessoas com as quais muitos de nós ficamos com raiva e guardamos rancor, elas estão vivendo,
Elas partem para o mundo, se a gente não quer conversar mais com elas, elas pouco importa. Elas têm outras possibilidades, mil caminhos, mil possibilidades. Vai chegar um tempo que ela vai te deixar para trás porque a estrada é longa, ela continua. Então as pessoas continuam vivendo e eu fico ali parado, tentando remoer, digerir, tentando resolver esse rancor dentro de mim. E muitas das vezes a vida vai passando e eu não consigo aproveitar a própria vida. Aí a pergunta que nós nos fazemos tanto na questão religiosa: cura sem perdão é possível? No livro do Eclesiástico, capítulo 28, versículos de 1 a 8, Deus nos fala: quem quer vingar-se encontrará a vingança do Senhor, que pedirá severas contas de seus pecados. Perdoar ao próximo que te prejudicou, assim, quando orares, teus pecados serão perdoados. Um ser humano guarda raiva contra outro. Como poderá pedir a Deus a cura? Se não tem compaixão do teu semelhante, como poderás pedir perdão dos teus pecados? Se ele, que é um mortal, guarda rancor, como é que pede perdão a Deus? Quem é que vai interceder pelos seus pecados? Lembra-te do teu fim e deixa de odiar. Pensa na destruição e na morte, e persevera nos mandamentos. Pensa nos mandamentos e não guardes rancor do teu próximo. Está lá nas Sagradas Escrituras, Eclesiástico 28. Então, é bom que a gente pense em relação a isso, né? São Jerônimo tem uma expressão interessante. A minha misericórdia não significa apenas dar esmolas, mas perdoar todas as faltas de um irmão, se levamos os fardos uns dos outros. Então, a expressão bíblica fala: quero a misericórdia e não o sacrifício, né? De nada adianta os nossos sacrifícios se não tivermos a misericórdia, se não tivermos o coração aberto para o perdão, para deixarmos de lado essas cargas negativas que vêm pesando a nossa própria vida, né? Amargurando a nossa vida, o nosso ser e a nossa existência. A mais eficaz tortura sempre foi considerada aquela que fazia o torturado sofrer mais e por mais tempo, ou por maior tempo. Fazer sofrer o máximo possível, evitando sempre que viesse a morrer e com isso não pudesse mais sofrer. A prática da tortura foi muito utilizada nas mais diversas situações. Muitos segmentos utilizaram este recurso para obter a confissão de supostos crimes ou práticas condenadas pela sociedade. Em muitos casos, tenha cometido ou não, a pessoa acaba confessando para parar de sofrer. Tamanha é a crueldade usada. Ou então, a pessoa deseja morrer para findar seu sofrimento. O cinismo e a barbárie de tortura consistem justamente em fazer a vítima sofrer o máximo possível sem que chegue a morrer. A Bíblia nos ajuda a entender como ocorre essa tortura pela falta de perdão. Em Mateus 18, Jesus conta uma parábola que termina numa sessão de tortura muito longa. Ou seja, o empregado deverá ser torturado até que pagasse toda a sua dívida de 350 toneladas de ouro. Para calcular o valor atual da dívida que aquele empregado tinha para com seu patrão,
deve-se multiplicar 350 milhões vezes preço de 1 grama de ouro. Santo Deus, né? É muita dívida. O empregado que não quis perdoar teria que ficar nas mãos dos torturadores até saldar toda a dívida. E quem devia pagar esta enorme dívida era um simples empregado diarista, por não ter perdoado quem lhe devia o equivalente a 3 meses do salário de um diarista. Deveria ser torturado até morrer, já que não tinha a menor chance de saldar a sua dívida. A grande lição que pretendemos passar neste livro será de que decidir-se a não perdoar é escolher ser punido com a tortura de uma dívida de sofrimentos durante toda a vida e ainda, ao morrer, levar um enorme saldo devedor, enquanto que perdoar é uma escolha que nos livra de uma porção de males. Aí fica essa proposta, né, para poder dizer assim, de que quando nós não perdoamos, quem sofre mais? A pergunta que devemos fazer, né? Quem sofre quando nós não somos capazes de perdoar? Talvez a pessoa que está ali, que está sem essa capacidade de perdoar. Porque o outro que necessita do nosso perdão, ele vai continuar vivendo. E vivendo tranquilamente. Daí é bom que nós pensemos com relação a isso. Notemos bem a diferença da atitude do empregado e do patrão. O patrão não fica com o empregado injusto junto dele. Tampouco manda prender. Num primeiro momento, ele manda vendê-lo e não pô-lo na prisão como fez seu empregado. No segundo momento, enquanto que o empregado fica com o preso junto dele, agarrando-o e prendendo, o patrão mais esperto entrega-o para os torturadores. Não é ele que vai torturá-lo, mas os outros. Assim, enquanto o empregado retém o preso perto de si, o patrão o afasta. Enquanto o patrão faz a justiça fora e distante dele, o empregado realiza-se dentro dele. Perdoar não significa ser bobinho, nem um ingênuo que não procure lutar pelos seus justos direitos. A justiça deve ser feita, porém, com quem nos ofendeu, fora e não preso em nosso coração. Se alguém me tirou algo que me pertence, posso lutar para reaver o que por direito é meu. Mas não posso fazer este acerto de contas tendo o outro preso no meu coração. Enquanto luto por meus direitos, o preso pode até estar numa prisão pública. O que ele não pode é estar na prisão do meu coração. Ou perdoar, ou é torturado. Não existe vingança completa como o perdão. A grande lição que podemos aprender desta parábola de Jesus é: quem não quiser perdoar de todo o coração será castigado pela tortura da mágoa, ressentimento, doenças, dores e perda da paz. É interessante porque a gente fala assim, olha, a maioria das somatizações que aparecem na vida das pessoas, a maioria das doenças, elas se tornam somatizações por essa questão, pelo ressentimento, pelas doenças, pelas dores e perda da paz. As pessoas não estão em paz com elas mesmas. Eu me recordo de um certo fato de uma senhora. Quando conta, as pessoas até nem acreditam, né? Mas meu consultório era no 3º andar de um prédio. E sempre ali atendendo de segunda a sábado, no início era muita gente, depois para
cuidar de mim mesmo, eu tive que reduzir os horários. Além da paróquia, de algumas assessorias, de aula que eu dava, ainda o consultório foi preciso ter um tempo para tirar para mim, né? Mas enfim, essa mulher aparece de uma outra cidade distante, carregada em uma cadeira de roda. E aí os familiares subiram, não tinha elevador, carregaram essa mulher até no terceiro andar, e entra a irmã e o cunhado dizendo: olha, nós trouxemos ela porque médico não encontrou nada nela. E ela parou de andar. Ela parou de andar, os médicos já desistiram, não consegue ver nada assim clínico que tenha aparecido, mas diz que é algo da cabeça dela. Mas me recordo que coloquei o cunhado e a irmã para fora e conversando com essa mulher, ela havia confidenciado de que ela tinha quando jovem, tinha namorado o cunhado. E o cunhado acabou se desentendendo ainda quando jovem e resolveu desistir do namoro. E começou a namorar uma irmã dela. E se casou com a irmã. Ela guardou esse ressentimento por muitos anos. Só que conseguiu se entender com a irmã, tá? Convivia com a irmã, mas tinha esse ressentimento no coração. Até que a irmã veio a falecer e o cunhado ficou viúvo e sem filhos. Mas ela não tinha coragem de dizer para o cunhado que ela nunca deixou de amá-lo, embora respeitasse a irmã. Com isso, então, ela começa a adoecer e ressurgir aquela mágoa do passado com relação à irmã, ao mesmo tempo o sentimento de culpa, né, se ela viesse se envolver com o cunhado. Então isso fez com que ela fosse para uma cadeira de roda. Enfim, conversou muito, falou muito, até o momento que ela vira e falou assim: se me dá licença, eu posso usar o banheiro? Então ela levantou da cadeira de roda, foi ao banheiro e falou: ué, não é possível. A mulher foi ao banheiro, usou o banheiro, voltou, sentou, deu o tempo dela, falou assim: a sessão chegou ao final. Falou: se eu puder fazer o favor para mim, chamar meu cunhado e minha irmã, a outra irmã, né, para ver se eles me levam embora. E assim eu fiz. Foi embora, marcamos a próxima consulta. Na outra consulta, ela veio, conversamos um bom tempo e ela dizia assim: eu posso usar o banheiro? Eu falei: pois não, fica à vontade. Ela levantou da cadeira e foi usar o banheiro. Daí eu abri a porta. Abri a porta, o cunhado, mas a irmã: mas cadê ela? Nossa, ela foi ao banheiro. Não, ela não anda. Ela não anda, ela não tem condições. Não, ela foi ao banheiro. E aí então me recordo da irmã dizendo assim: eu não acredito que essa mulher fez a gente sofrer para subir esses 3 andares com ela numa cadeira de roda. E essa mulher muito bem, está andando. Ela vai sair desse banheiro, eu vou tiçar essa mulher do terceiro andar dessa janela. E aí então foi onde que se deslanchou toda a sessão, até o momento em que ela resolveu pedir à irmã que se retirasse e sentou com o cunhado e disse tudo o que precisava dizer. Seus ressentimentos, as suas mágoas ao longo de toda a vida, mas principalmente aquele amor que ainda existia no coração dela. E eu achei bonito porque o cunhado, dizendo de todo o seu sofrimento, a saudade da esposa, né, que havia falecido, mas que também dentro do coração dele guardava uma certa estima, uma certa consideração para com ela. E que isso, de forma nenhuma, poderia deixar de existir, até porque, quem sabe, possivelmente os dois poderiam se entender e se casar. Olha, a mulher foi embora empurrando a cadeira de roda.
Me recordo que no prédio, um senhor que estava lá, que hoje é até falecido, ele bateu no meu consultório, na porta do meu consultório, e falou assim: olha, o que está acontecendo aqui? Porque uma pessoa subiu na cadeira de roda e voltou andando, né? E eu dizia assim: ah, são questões de cada um, né? A cura não veio daqui do meu consultório, mas veio do coração da própria pessoa. E eu vejo justamente isso, né? Há muitas curas que não se encontra num consultório, né, num médico, mas se encontra na nossa forma diferente de olhar a vida, de olhar o outro, de olhar as situações, de olhar a realidade. Há muitas pessoas que você consegue, conversando com elas, perceber de que a doença se encontra na forma como ela está encarando a realidade, como ela está encarando a própria vida. Como seria tão bom, né? Se nós conseguíssemos enxergar isso. Aí o autor diz assim: olha, a tortura continuará até a morte ou cessará quando a pessoa se decidir a perdoar de todo o coração. Quando nós carregamos esses ressentimentos, pode ser que nós morramos com ele. A partir dessa palavra de Jesus, fica claro que para cada um de nós que uma escolha todos devemos fazer: perdoar de todo o coração a quem nos ofendeu, ou sermos torturados para sempre pela mágoa, ressentimento, doença e tantos outros males. A tortura que acompanha até a morte, quem não perdoa, consiste em ter que carregar consigo todos os presos, ainda não libertados pelo perdão. Alimentá-los diariamente com a adrenalina. Aí a gente fala assim, o Freud usa essa expressão, né? Tem gente que vive masturbando. A masturbação mental. Ela precisa encontrar com o outro e dizer para o outro desse ressentimento como uma forma de conseguir mais alguém que se alie ao rancor dela, fortificando e confirmando positivamente de que ela deve se manter nesse rancor, com raiva do outro. Então nós dizemos de que isso é uma masturbação mental. Estocar e sofrer com os maus odores do lixo que eles produzem. Trabalhar e economizar bem mais a fim de ter dinheiro para comprar remédio que trate das doenças originárias da falta de perdão. E por que não dizer, né? Trabalhar mais para pagar as sessões terapêuticas. Manter um presídio dentro do próprio coração. Sofrer devido às dores físicas, emocionais e às dores espirituais. Jesus conclui a parábola dizendo: assim vos tratará meu Pai Celeste se cada um de vós não perdoar a seu irmão de todo o coração. Deus não é o torturador. Nós criamos, alimentamos e sustentamos nossos torturadores que nos afligem no corpo, na mente e no espírito. Podemos ter certas atitudes erradas que de antemão já sabemos que nos prejudicarão. Mas nem sempre, nem sequer podemos estar imaginando o que elas representarão de ruim, estrago, sofrimento e dor. Para quem é vítima de nossas ações, quem pisa numa frágil formiguinha pode pensar que foi apenas uma simples pisadela, mas para ela pode ter sido suficiente para acabar com sua vida. Já tenho estudado histórias doloridas que fazem sangrar o coração das vítimas. Quando crianças, adolescentes ou jovens são vítimas de comportamentos
inescrupulosos de adultos? Por capricho e egoísmo, pensando somente em si mesmos e não nas consequências de suas atitudes sobre os outros. Usam e abusam de pessoas inocentes e indefesas, estragos que fazem suas vítimas sofrerem pelo resto da vida, ou até conseguirem se libertar pelo perdão e cura interior. Fica aí essa questão da tortura que cada um de nós provocamos. Cada um de nós pode se autoexaminar. Por causa de minha posição familiar, social, financeira, religiosa ou profissional, de quantas pessoas me aproveitei e usei como objeto? É a pergunta que nós devemos nos fazer, né? Como a posição familiar, a posição social, financeira, religiosa, profissional, dentro das minhas pastorais como coordenador, né? Quantas pessoas me aproveitei e usei como objeto? E a gente fala que isso é sério, né? Me recordo de uma senhora que se dizia muito cristã, de frequência nas celebrações, católica consciente, né? E aí eu dizia para ela assim, olha, mas a senhora precisa fazer os encontros de preparação para o batismo. E ela dizia assim, não, mas eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo e confesso de que tenho dificuldade de fazer esses encontros, porque eu acho que as pessoas que trabalham nos encontros são tão mal preparadas, são pessoas com pouca cultura. Ela dizia dessa forma, né? E eu, na minha posição social, não fica bem, né? Eu fazer esses encontros. E eu dizia, mas a senhora precisa fazer como qualquer outra pessoa que faz. Ainda mais a senhora sendo católica, consciente, não custa se humilhar um pouquinho, né? Ser mais humilde e entrar nesses grupos, então, já que a senhora pensa dessa forma. O problema é só o certificado? Não, o problema é a senhora saber das funções e obrigações, né? Só um momentinho. Ela saiu, passado umas 3 horas, voltou na secretaria, encontrei com essa senhora, falei assim, olha, aqui está o comprovante de participação dos encontros de batismo, e vou dizer para o senhor o seguinte, olha, não há nada que o dinheiro não compre. Olha que tristeza. E isso a gente ouve. Esses dias alguém me perguntava assim, olha, já que não está tendo missa, para que eu vou pagar o dízimo? Eu falei, meu Deus do céu, está lá na própria proposta da pastoral do dízimo. O dízimo é uma oferta espontânea que eu faço como reconhecimento das graças que Deus vai derramando ao longo da minha vida. Eu não compro a celebração, não. Olha, eu estou pagando tanto para celebrar uma missa aí que nós vamos participar. Não é isso. Então, falar assim, olha, nós usamos da nossa postura, dos espaços que nós ocupamos para pisar nos outros. Fui causa de escândalo para que alguém se afastasse de Deus, da igreja, abandonasse sua fé, desacreditasse na vida e nas pessoas de um modo geral? Então é interessante que a gente pense nisso, né? Se às vezes nós fomos causa de escândalo. Ai de mim se escandalizar um desses pequeninos, né? Diz a Sagrada Escritura. Posso dormir tranquilo depois de ter escandalizado alguém a ponto de destruir sua personalidade, sexualidade e gosto pela vida? Olha, há tantas pessoas desestruturando as outras, né? Eu falei para vocês aqui já, me recordo de um colega meu, quando uma mulher vai lá procurá-lo para uma orientação, e acho que possivelmente até para uma confissão, quando ela dizia de que tinha apanhado muito do marido dela, sofrido muito até a ponto dela conseguir se livrar dele e conhecer uma outra pessoa.
e que estava tentando se acertar diante de Deus e da igreja com a outra pessoa, o colega vira e fala assim: a senhora já está no inferno de estar vivendo o segundo matrimônio. Essa mulher pirou. Essa mulher passou mal, essa mulher começou a tomar remédio, pensou em suicidar. Olha, isso é escandalizar o outro também. Quem somos nós para julgar? Quem somos nós para condenar? Serei eu responsável pela perdição eterna daquela pessoa que abandonou Deus, a igreja e o caminho da salvação por eu tê-la escandalizado? Como pai ou padrasto, por que tenho que apenas pensar em satisfazer meus instintos, não me importando com as consequências de meus atos na vida de um inocente? E aí eu falo assim, como pai ou padrasto, por que não também me avaliar com relação ao meu papel na formação dos filhos, né? Me dói o coração de ver tantos pais e tantos padrastos, né? Padrasto, fazendo sofrer seus filhos, né? Os seus enteados. E principalmente exterminando com a vida desses inocentes, né? Eu falo assim, olha, a vontade às vezes é postar nesses meios de comunicação. Se tem alguém querendo jogar ou atiçar o filho no lixo, né? Pode mandar aqui para minha casa. Né? Eu dou um jeito e crio com maior carinho e com maior atenção, né? Tivesse essa possibilidade. Me recordo certa vez alguém chegando no meu consultório correndo: olha, eu sei que o senhor queria criar crianças, né? Mas uma mãe se internou no hospital, teve gêmeos e ela está deixando a criança lá, ela vai abandonar lá. O médico vai pegar um e o senhor poderia pegar o outro. Mas tem que ser agora. Eu falei assim: não, mas eu estou encerrando uma sessão, não tem como. Não, socorre lá e vai buscar essa criança, pelo amor de Deus. Enfim, acabei demorando e o médico levou as duas crianças e cria com maior zelo e carinho, né? Quantos pais fazem assim com o inocente? Como posso reparar o estrago que fez? Muito mais proveitoso que condenar-nos pelo passado é tentarmos agora evitar repetir os mesmos erros e, na medida do possível, reparar o estrago feito. Se você abusou e foi um desses torturadores, realize a oração da cura do sentimento de culpa que está no final, muitas das vezes contida nas orações que nós fazemos, né? No final das nossas celebrações. Aquele momento que muitos de nós comungamos, nos ajoelhamos, rezamos. Há muita gente que vai até lá para o Santíssimo Sacramento erroneamente, né? Porque o Cristo já foi recebido e está no coração da pessoa. Mas enfim, é o momento de fazermos ali aquela cura interior, né? Quando o padre diz corpo de Cristo, né? Antigamente acho que era essa expressão et dominus corpus Christi guardam victa eterna, né? Que o corpo e o sangue de Cristo te guarde para a vida eterna. E a gente dizia assim, amém. Como que ele poderia me guardar para a vida eterna? Eu tentando praticar tudo aquilo que Jesus me ensinou. Então é o momento de eu me concentrar e pedir essa cura interior para que eu possa me livrar de tantos sentimentos de culpa e não me prender aos outros, né? No próximo encontro amanhã, nós vamos trabalhar um pouco os instrumentos de tortura: a úlcera, a insônia, a dor na nuca, dor de cabeça, fadiga, gastrite. Nós vamos trabalhar um pouco essa questão e que muitas das vezes nos afeta, levando para os consultórios e às vezes até tentando nos entupir de tantos remédios, né? Mas o verdadeiro remédio é eu me livrar desse sentimento de culpa, desses rancores, dessas angústias, desses males que me afetam.
Aí, muito obrigado a todos pela presença, pela participação. Espero que tenha ajudado um pouco, né? A Cida está dizendo assim grandes verdades, né? Muito obrigado por esse momento. Então, falo também que fico muito lisonjeado por poder ajudar cada um e cada uma e por vocês participarem aqui conosco, né? Eu digo assim de que a grande preocupação minha é aquela contida no Evangelho de ontem. Jesus falando, né? Eu falo de uma maneira simples porque há muita gente que ouve, mas não escuta. Então, a palavra de Deus está aí realmente. Há muitos de nós que ouvimos, cobramos, queremos participar, queremos estar numa Eucaristia frequente, né? Mas a gente não pratica. E quando nós não praticamos é porque nós não escutamos, nós participamos. Ou seja, nós tocamos em Jesus, mas não deixamos Jesus tocar na nossa vida. Aí é um outro livro que eu me recordo que li, né? Alguém me tocou. E os discípulos falam, nós estamos aqui sendo espremidos, Senhor. Como que o Senhor pode dizer que alguém tocou? Estou dizendo que alguém me tocou. Não estou dizendo que alguém me esbarrou. Alguém me tocou lá dentro. Jesus quer tocar dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, para curar tantas doenças que nós carregamos. Tantas mágoas, tantas confusões, tantas rivalidades, tantas brigas, tantos desentendimentos e que muitas vezes acontece no contexto da família e, por que não, dizer no contexto da comunidade, quando nós faltamos o respeito com o outro, que é imagem e semelhança de Deus. Um abraço a todos, muito obrigado. Deus abençoe.